Olá, sou o professor Ronaldo Marinho, professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, além de advogado e contabilista. E em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, nós nos propusemos a falar um pouco sobre a evolução do direito do trabalho durante todo esse tempo até que a Constituição se firmou e também na evolução pós-Constituição de 1988 até os dias atuais. Em 5 de outubro de 2018, comemoramos 30 anos da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, como disse o deputado Ulisses Guimarães à época da sua promulgação. E nesse período nós vimos que muitos direitos trabalhistas, no nosso caso, foram assegurados nessa Constituição, trazendo um melhor conceito, uma melhor disposição desses direitos. E nós vamos fazer uma regressão para entendermos como chegamos até esse ponto e o que aconteceu aí para trás. É uma Constituição que traz bastantes princípios e estes princípios, naturalmente, nem todos foram regulamentados, mas não há como se dizer que a Constituição ela não é um marco fundamental, porque realmente foi, principalmente nos direitos trabalhistas, e tem uma grande vantagem de ter pego todos esses direitos trabalhistas, alguns que tinham, outros que foram criados com a Constituição Federal, e colocá-los ali como cláusula pétrea, ou seja, uma garantia de que o direito do trabalho de fato existia e de que o direito do trabalho de fato passa a existir. Antes de falarmos da Constituição de 1988, nós podemos voltar um pouco atrás no tempo, até para que compreendamos como é que isso se deu, como é que funciona e qual a importância dessa Constituição. Se nós voltarmos até o ano de 1824, ainda viveremos a época do Império, e claro, existia trabalho, mas não tinham-se leis que protegessem esse trabalho. Nós estamos falando da época do Império, em que só existia o trabalho escravo. Esse trabalho escravo, como todos têm conhecimento, ele não pressupunha qualquer garantia para o trabalhador, senão trabalhar até morrer. Pouco depois, em 1891, já com a implantação da República, nós tivemos uma Carta Constitucional até muito avançada para a época, alinhada com os pensamentos do mundo, porém, também em relação ao direito do trabalho, nós não vamos ter nada garantido. Não existiam direitos estabelecidos na Constituição ou definidos como um direito principalmente pétreo dos trabalhadores, como hoje. De modo que só vamos ter alguma coisa mais evidente já no ano de 1934, em que, a par de algumas leis esparsas que existiam sobre direito do trabalho, pouca coisa, mas existiam, o grande trunfo dessa Constituição foi criar a Justiça do Trabalho. E também, na época de Getúlio Vargas, portanto, essa Constituição teve vida curta, já que em 1937 nós tivemos uma outra Carta Constitucional que suspendeu algumas coisas que estavam presentes lá na Constituição de 1934. Depois do pós-guerra, em 1946, a gente vai ter uma outra Constituição já aí alinhada com mais outros pensamentos e que traz a Justiça do Trabalho efetivamente para o Poder Judiciário. Então a gente já tem uma garantia de que os direitos do trabalho, os direitos trabalhistas, seriam realmente compreendidos e executados. Depois, em 1967, vamos ter uma Constituição que manteve praticamente a de 37 e em 1969 a emenda número 1/69, que todos também dizem que é uma segunda Constituição, mas manteve-se basicamente a de 67 no que se refere a direitos trabalhistas. E até que, enfim, chegamos em 5 de outubro de 1988, quando então nasce a Constituição Federal, que é aplicada até hoje, que está em vigor, com seus 300 e poucos artigos. E dentre, como eu disse, o trunfo dessa Constituição foi trazer os direitos do trabalho, criando muitos desses direitos, mas trazendo ali para os direitos sociais
fundamentos do Estado e também com a característica de serem cláusulas pétreas, ou seja, elas não podem ser modificadas ao bel prazer. E aí isso é realmente um grande trunfo e uma grande virtude. A Constituição de 1988, ao trazer esses direitos para essa parte de cláusula pétrea, ela foi muito bem, foi muito bem. E além disso, nós vamos ver coisas criadas aqui dentro da Constituição de 1988 super avançadas, que a despeito de não terem sido até hoje regulamentadas, mas trouxeram fundamentos ou trouxeram questões importantíssimas para o direito do trabalho, ou pelo menos para que se pensasse em leis esparsas, em leis regulamentadoras, como seriam esses direitos. Então trouxe princípios de fundamental importância para os trabalhadores, para o direito do trabalho. E como se sabe, sendo o direito do trabalho um direito em constante evolução, a obtenção desses princípios e não questões fechadas possibilitou várias discussões, como nós vamos ver adiante da nossa exposição, que vão trazer realmente efetividade à aplicação dessas leis do trabalho em favor da classe trabalhadora e, claro, da classe também que oferta o trabalho, dos empregadores. Temos, por exemplo, na Constituição Federal, quando já começa ali no artigo 7º, uma igualdade de direitos entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Já igualiza esses direitos. E logo no seu inciso 1º, a Constituição de 1988 trouxe a questão de que a dispensa imotivada não seria permitida. É claro que até hoje ainda não foi regulamentada, senão uma lei que justifica o que desautorizou, por exemplo, que os postos de gasolina pudessem ter o autosserviço para preservar uma atividade. Demais, esse direito não foi regulamentado ainda, mas é um princípio constitucional que se está presente. Vamos ver também na Constituição Federal, nesse período, como inovação de lei, por exemplo, nós temos aí a criação de 1/3 de férias, ou seja, quando você sai de férias, as suas despesas, os seus gastos, eles não tiram férias. Mas de que se adiantaria ter férias se você não pudesse ter um mínimo de tranquilidade? Então a Constituição acrescenta 1/3 de férias às férias para que o trabalhador pudesse fazer frente às suas despesas e ainda assim ter uma sobra, ter um valor qualquer que ele pudesse, enfim, gastar da maneira que ele entendesse. Vamos ver a Constituição também criando um piso proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, ou seja, se falou de piso salarial, não se fala mais só de salário, o salário mínimo, mas nós vamos ter a oportunidade de ter as várias atividades, as várias situações de emprego que podem se regulamentar de forma diferenciada, como assim é hoje. Nós temos várias categorias que têm o seu piso salarial, e esse piso salarial está defendido aqui na Constituição Federal. Temos também, por exemplo, a impossibilidade de redução de salário, que garante que o trabalhador não vai sofrer uma dificuldade no seu salário por bel prazer do seu empregador. Mais ainda, dentro dessa questão do direito do trabalho que a Constituição cuidou de assegurar, ela passa a proteger o salário, claro, na forma da lei, e aí a gente vai ter o próprio Código Penal estabelecendo que a retenção dolosa do salário é crime, trazendo mesmo essas garantias que a gente tem. Uma coisa que não se ouvia falar, ou que não se tinha, por exemplo, a participação dos empregados nos lucros da empresa, fomentou-se essa oportunidade, trazido também no texto constitucional, para dar a condição de que a empresa cumprisse o seu papel social, também cláusula da Constituição Federal, e como não dizer, isso também regulamentando aí a atividade do trabalho. Dizem que andou mal um pouco a Constituição ao regulamentar o salário família. Então o salário família, que antes era pago indistintamente, ele passa agora a ter uma necessidade de se pagar para aqueles que realmente necessitavam.
é uma regulamentação necessária, até porque nós sabemos que o Estado ele não pode dar tudo o que se precise, uma vez que, se isso acontecesse, o Estado não teria como fazer. Então é preciso regulamentar isso que aconteceu. A Constituição também trouxe aí uma novidade de regulamentar a jornada de trabalho, estabelecer dentro do seu texto, estabelecer uma jornada de 8 horas semanais, de 8 horas diárias e 44 horas semanais, quando anteriormente nós tínhamos aí uma jornada de 48 horas, então também reduziu, seguindo o movimento do mundo, para igualar mesmo esses direitos trabalhistas ao resto do mundo. Vamos ter na Constituição também, e hoje, com a Lei Complementar 150, isso ficou mais claro, mas nós temos lá na Constituição Federal de 1988, portanto, já há 30 anos atrás, ela trouxe direitos trabalhistas para a categoria dos domésticos, coisa que não acontecia. Se nós pegarmos a CLT, ela excluía os trabalhadores domésticos do manto protetivo das regras trabalhistas. Agora não, a Constituição Federal de 1988 fez incidir que vários dos direitos trabalhistas que estavam contidos na CLT passam também a ser aplicados aos trabalhadores domésticos. E não foi só isso que a Constituição trouxe. A gente vai ver ali a proteção ao trabalho da mulher, que é uma questão muito importante. Sempre se discutiu a diferença de trabalho da mulher para o trabalho do homem, e agora a gente vê que a Constituição cuidou de proteger esse trabalho da mulher. Mas não foi somente isso. A Constituição também procurou cuidar do nascituro, dentro da situação de proteger a mulher gestante, mas também da criança, porque estabeleceu a oportunidade de a mãe permanecer em casa cuidando do seu filho, também ampliou o direito para os pais, que passaram a ter 5 dias de licença paternidade para acompanhar todos esses eventos. E são várias essas questões, portanto, que a Constituição traz no seu bojo e que a gente pode comemorar com certeza. Nós vamos ter ainda trazido para a Constituição a oportunidade ou a obtenção de regulamentação quanto aos trabalhos insalubres, perigosos e penosos, esse último ainda sem regulamentação, mas que está existente dentro da Constituição Federal, como uma forma principiológica, por assim dizer. Vamos ter também, dentro da Constituição Federal, de suma importância, a questão sindical, que cuida, claro, de proteger o trabalho, porque dando força aos sindicatos, os sindicatos poderiam também estabelecer critérios melhores para os seus associados. Então, a Constituição Federal de 1988 tira a intervenção do Estado dos sindicatos. Os sindicatos, então, passam a ter liberdade na sua Constituição e também na sua administração, na sua existência, não podendo haver essa interferência. A Constituição traz também a possibilidade da greve, coisa que nós não tínhamos regulamentado. Isso foi um marco e logo depois a gente vai ter, em 1989, uma lei que trata exatamente da greve, de forma que 30 anos se passaram e a Constituição trouxe efetivamente direitos bem clássicos e bem claros à classe trabalhadora para regulamentar o direito do trabalho no Brasil. A par disso tudo, nós vamos ver que a Constituição Federal de 88, depois sofrendo as suas alterações pelas várias emendas que aconteceram, e vamos ter uma emenda de super importância, a emenda 45 de 94, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, trazendo para a Justiça do Trabalho todas as questões que se referiam ao direito do trabalho. Ou seja, antes nós tínhamos trabalhadores que, a despeito de serem trabalhadores, não podiam se valer da aplicação da Justiça do Trabalho, a justiça especializada que protegeria esses direitos. Nós tínhamos que buscar alguns direitos dos trabalhadores na Justiça Comum, que não estava preparada para isso. Então, a partir de 94, com essa emenda, todos esses direitos passam a ser discutidos na Casa de Proteção do Trabalhador, na Casa de Proteção do Direito do Trabalho, que é a Justiça do Trabalho. Enfim, a gente pode observar que a Constituição Federal de 1988, claro, tem os seus defeitos, claro,
tem aquelas questões que não puderam ser implementadas ou que foram reformuladas de uma forma ou de outra, mas não se pode deixar de comemorar esses 30 anos, porque efetivamente nós tivemos direitos, efetivamente nós tivemos oportunidades de perceber que esse direito do trabalho é importante para o meio social, ele é importante para o Estado e nada mais justo que ele estivesse preservado no seio da Constituição. Isso é que é a nossa comemoração. Esperamos que nos próximos anos mais garantias do trabalho possam ser efetivadas, até porque proteger o trabalhador é proteger o ser humano, é proteger o cidadão, e protegendo o cidadão, o Estado está protegendo a si próprio. E terminamos por agradecer a oportunidade de falar para vocês, de falar para você que está me ouvindo e te incentivar a buscar conhecer melhor o texto constitucional. O cidadão só será verdadeiramente capaz quando ele conhecer a lei que o regula. E isso só vamos conseguir estudando. Então, pelo menos conheça a Constituição Federal, vá em busca, estude, saiba o que está lá e você vai se surpreender. É uma ótima Constituição e merece e deve ser do conhecimento de todos. A você, meu muito obrigado.